Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu um período de repressão e autoritarismo. Foram 2 décadas marcadas por censura e violações dos direitos humanos. Mas também foi um tempo de resistência, e aqui em São Paulo, alguns espaços existem, resistem e guardam símbolo contra a ditadura militar. Lembrar para não repetir. Mais de 60 anos depois, pessoas e instituições lutam para manter viva a memória de resistência. A reportagem que iremos assistir aqui no estúdio Vladimir Herzog da Câmara Municipal, Espaços de Memória em São Paulo, traz diversas iniciativas que trabalham neste sentido. E para conversar com a gente sobre o documentário Espaços de Memória em São Paulo, temos aqui no estúdio da Rede Câmara uma das autoras, Carolina Capucho, estudante da Unesp e produziu o documentário junto com Camila Salles, estudante da ECA USP. Seja bem-vinda. Oi, Pierre. Oi, Thaís. Obrigada pelas boas-vindas. Obrigada também ao Alboré que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. O documentário foi produzido em maio deste ano, durante o 17º módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Alboré. Bom, vamos começar. Queria perguntar para você como é que foi escolher esse tema tão sensível e marcante na história do Brasil, né? Foi um consenso entre o grupo? Então, a princípio, Camila e eu tínhamos ideias muito parecidas, né? Camila tinha como uma proposta fazer uma reportagem sobre o Quilombo Saracura Vai-Vai, que tem ali um terreno que vai ser usado, acho que para uma linha de trem, o metrô. E eu queria falar sobre essa memória, né, dos logradouros, das ruas, dos nomes que os espaços levam e que história isso nos conta. Então, quando a gente foi discutir sobre isso, a gente foi pensando em quais poderiam ser as fontes, qual seria a viabilidade da produção num curto período de tempo, né? Levando em consideração também que eu venho do interior e tudo mais, tem essa logística de deslocamento. E aí a gente viu que existiam mais fontes para tratar desse aspecto de memória das ruas. Então, a gente acabou optando por isso, mas eram 2 ideias muito parecidas, né? Dessa coisa de fazer uma pauta histórica que remete ao passado. Sim. E assim, lembrar um passado traumático reforça uma memória cultural para que esse passado não se repita. No caso, o absurdo que foi a ditadura militar. Produzir esse documentário foi um esforço para isso? Eu achei um pouco, porque em alguns aspectos a gente está tratando de casos delicados da história das pessoas, né? Enfim, o Sérgio, que é um dos nossos entrevistados, ele era amigo do Vladimir Herzog, né? O Ivo, que é o filho mais velho do Vladimir, perdeu o pai quando ainda era criança, né? Então, tratar desse assunto com eles é tratar de uma maneira muito delicada, algo que é traumático, né? Mas não apagar, né? Não recalcar esse trauma também é importante para que a gente consiga trazer consciência para toda a população do quão cruel, antidemocrático foram esses tempos. De fato, foi desafiador por essa questão, né? Eu sentia de que eu estava, em alguns aspectos, botando o dedo na ferida das pessoas, e eu não queria ser desrespeitosa em relação a isso. A proposta, na verdade, é uma proposta de conscientização. Concordo. E a história ela serve para ser relembrada, para que erros desse jeito não aconteçam novamente, né? Justamente por isso é importante você reforçar esse tema, trazer de volta esses aspectos, por mais cruéis que eles sejam, né? E no documentário vocês tratam sobre 2 figuras importantíssimas, o próprio Vladimir Herzog e o Santo Dias da Silva, um dos fundadores da Pastoral Operária. E vocês foram nos locais que carregam o nome dele, simbologia, e como foi ir lá e estudar e conversar com as pessoas representantes daqueles locais? Olha, eu achei bem interessante ir no Parque Santo Dias, porque, enfim, é um parque que fica no Capão Redondo. Eu nasci e fui criada visitando aquele parque, né? Então, já era um espaço que eu tinha uma certa relação,
né? Eu lembro que quando eu era criança tinha uma pintura do Santo Dias lá, levando um tiro, eu ficava pensando, meu Deus, mas o que é isso? E aí meu pai tentava me explicar, mas eu não entendia direito. E aí trazer a perspectiva também de que, bom, Santo Dias, ele era uma pessoa que estava lutando por justiça e que às vezes estava fazendo isso dentro da igreja, porque ele foi um dos fundadores da pastoral operária na região ali de Santo Amaro. Foi interessante nesse aspecto de visitar a história de um lugar que eu já frequentava desde sempre. Né? No caso da Praça do Vladimir Herzog, eu acho interessante pelo aspecto de que é um espaço que foi ressignificado. Né? Antes era uma praça comum, hoje já é um lugar todo revitalizado, em que você vai lá, você tem informativos, né? Realmente um museu a céu aberto ali na praça, e também é um espaço que serve para muita convivência, né? A Camila chegou aí em um dos últimos domingos do mês, quando tem um evento Todo Mundo Tem que Falar, Cantar, Comer lá na praça, fez algumas imagens. E eu também já fui em outras edições desse evento. É sempre um lugar muito acolhedor, todo mundo se junta, todo mundo pode participar. E eu acho, então, foi interessante visitar esses espaços para entender como que eles são espaços vivos que servem à comunidade. Então, acho que todo mundo em casa já deve estar curioso para assistir o que vocês produziram aqui. Vamos assistir juntos, então? Bora? Vamos lá, então roda o VT aí. A cidade de São Paulo carrega em ruas, prédios e monumentos a memória viva de sua própria história. Do agito das avenidas à solidez de edifícios históricos como o Teatro Municipal e a Catedral da Sé, cada detalhe nos convida a um mergulho no tempo. Mas nem todas as memórias são celebrativas. Espaços como o Centro Maria Antônia e o Memorial da Resistência são exemplos de lugares que retomam os tempos da ditadura militar. A memória dessa época antidemocrática está presente também em praças, parques e logradouros. Esses prédios eles fazem parte de uma história não só social e não só coletiva, mas também individual. Principalmente pensando em memória traumática de pessoas que sofreram torturas, prisões, etc., nesses espaços. Pensando especificamente, o prédio do DEOPS, que hoje é o Memorial da Resistência. Esse nome já fala muito. Então, é fundamental a preservação desses espaços, porque eles são espaços vivos. O museu, há muito tempo, deixou de ser esse espaço, um casarão antigo, que a gente vai lá, vê obras de arte, vê referências históricas. Não. O museu é um espaço que fala por si só. E, se bem utilizado de um educativo funcional, a gente pode tratar a memória traumática, inclusive com crianças, para que a sociedade, de forma geral, saiba o que aconteceu ali. E, principalmente, o porquê que isso não deve voltar a ocorrer, tanto ali quanto em outros espaços. Pensando na preservação dessa memória, é que foi idealizada a Praça Memorial Vladimir Herzog, no centro de São Paulo. O espaço, que antes se chamava Praça da Divina Providência, foi rebatizado em 2013, numa votação unânime da Câmara Municipal. A proposta do novo nome veio depois de finalizada a Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, em 2012, com a finalidade de promover o legado do jornalista. Em 1975, ao ser assassinado, Vladimir deixou a esposa, Clarice, e 2 filhos, André e Ivo, de 7 e 9 anos. Ivo Herzog, filho mais velho de Vladimir, compartilha que vê com orgulho a praça em homenagem ao pai. Eu acho que, claro que sempre o primeiro sentimento quando se faz uma homenagem ao meu pai é um sentimento de orgulho. Agora, tem uma questão, acho que ainda mais importante, que a gente entender qual vai ser a ocupação desse espaço, né? E quando esse espaço se propõe a ser um espaço de acolhimento do público através de ações de cultura, até de educação e de conhecimento da nossa história, sei lá, assim, a gente aumenta muito mais até esse orgulho, a alegria de uma iniciativa como essa, né? Hoje, o espaço em consagração ao jornalista é classificado como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura e ponto de memória pelo Instituto Brasileiro de Museus.
A praça memorial serve para conviver e adquirir conhecimento. Você acabou lendo isso aqui tudo? Sim. Tá, entrando aqui nesse QR Code, como é que a gente faz? O que que a gente vê aí? A gente vai para o site do Instituto Vladimir Herzog. Então vamos lá, faz aqui você que sabe fazer. Claro. Então, aponta-se a câmera. Alguns personagens dessa história. Então temos aqui, a pessoa vem aqui no muro e a partir daí encontra aqui o Aldir Blanc, Audálio Dantas, Dom Helder, Elifas Andreato. E a gente tem então aqui Fernando Pacheco Jordão, e aqui a gente tem então a biografia detalhada e novos links para poder aprofundar a pesquisa desses que são então alguns personagens dessa história. A praça também é sede de expressão política e de festa, com o evento Todo Mundo Tem que Falar, Cantar, Comer. Assim como hoje a praça mobiliza a comunidade, a morte de Herzog também mobilizou a sociedade. Jornalista, diretor de jornalismo da TV Cultura. Como é que esta pessoa que se apresenta para dar um depoimento, convocado pelas autoridades, no caso o Exército, sábado de manhã acorda, deixa esposa e filhos, vai se apresentar para dar um depoimento e na parte da tarde está morto? O que é isso? Significa que qualquer pessoa, mais comum das pessoas, pode passar por isso. Foi isso que fez com que muita gente se mexesse e que andava meio atordoada, etc. E pela primeira vez, depois de muitos anos, se teve uma grande concentração, que foi na missa de sétimo dia. Na verdade, um ato ecumênico, não pode chamar de missa, porque estava lá o rabino, Henry Sobel, e o reverendo presbiteriano James Wright, junto com Dom Paulo, que era o cardeal. O Vlado não fica para a história porque foi preso, torturado e morto. Assim, muita gente foi presa, torturada e morta e não aconteceu nada. O Vlado fica para a história pelo tanto de reação que as pessoas tiveram em relação à sua morte. Saindo do centro e indo para o extremo sul da capital, ainda é possível encontrar o Parque Santo Dias, a famosa mata. Fundado em 1992, ele leva o nome do líder operário que foi assassinado no período da ditadura, na região de Santo Amaro. Santo Dias foi um dos fundadores da pastoral operária dessa região sul. Era um operário, trabalhador, e ele lutava muito por reivindicar direitos para os trabalhadores, para os seus colegas de trabalho. É tanto que ele foi assassinado por isso. Ele foi assassinado porque ele participava de greves de reivindicação, reivindicando o quê? Melhores salário, melhores condições de trabalho, entendeu? Então, era por isso que ele era muito perseguido. Mais do que um nome que carrega a memória de uma luta, o Parque Santo Dias pulsa com a vida da comunidade. No parque, temos um espaço vital de lazer e união para os moradores do Capão Redondo. É um espaço conquistado para essa comunidade mais carente, mais pobre, que não tem onde levar os filhos para brincar. E que aqui entra nesse parque, talvez eles nem sabem que é o nome do parque, é Santo Dias, mas eles vêm aqui ocupar esses espaços, tem as quadras, tem os parquinhos, tem as trilhas. Então, é onde o trabalhador não precisa pagar para entrar e ele usufruir, seja de caminhada, seja andar de bicicleta, seja brincar com os filhos. Seja na Zona Sul, no centro ou em qualquer outro lugar, o nome escolhido para um logradouro ou prédio carrega uma natureza simbólica, como explica o museólogo Max Moreira Matoso. Uma rua, uma praça, um logradouro, qualquer lugar que seja, é um museu a céu aberto.
E o que é um museu? É um espaço que preserva, pesquisa, educa e principalmente comunica alguma coisa. Estamos pensando aqui num panorama histórico e social. Então, a gente pega uma praça que chama-se Praça Tiradentes. A gente está falando do quê? De um cara que lutou contra a independência, que queria essa emancipação brasileira. No processo histórico, houve muito apagamento e muitas mudanças de nome durante as praças Tiradentes, mas estão aí até hoje. Então, a gente já cresce com esse ideal. A gente cresce com esse imaginário social, com essa memória coletiva, de que, se o nome dele está ali, o cara foi importante, o cara foi legal. Só que se isso se repete com ditadores, comprovadamente ditadores, torturadores, etc., agrava essa memória social e as pessoas crescem nesse viés de quase que enganação. Eu acabo dizendo isso. É uma enganação no sentido de que, o presidente Costa e Silva, puxa, o cara deve ter sido legal, foi importante para a história. Foi importante, mas não no viés bom, né? Não fazendo juízo de valor. Vamos fazer uma rápida parada e na volta a gente conversa mais sobre o documentário. Voltamos e agora podemos continuar nossa conversa sobre o documentário Espaços de Memória em São Paulo, produzido na 17ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Alboré. Carolina, nós estamos aqui no estúdio Vladimir Herzog da Rede Câmara, né, jornalista que foi assassinado durante a ditadura militar. E eu achei interessante a fala do museólogo quando ele fala sobre a simbologia de nomear espaços públicos. Queria saber o que mudou na sua percepção depois da produção desse documentário sobre a ocupação desses espaços e nomeação desses espaços públicos. Olha, eu acho que eu fiquei mais curiosa em saber a razão do porquê alguns lugares levam tais nomes, né? Em Bauru, por exemplo, a gente tem um bairro inteiro que se chama Núcleo Habitacional General Ernesto Geisel. Ernesto Geisel? Acho que sim. E, enfim, é um bairro inteiro conhecido por Geisel, então é Geisel para cá, Geisel para lá. Mas quem foi Geisel, né? Ele foi importante, o que ele fez de importante, né? O museólogo fala muito disso. Quando você dá um nome para um lugar, você determina a relevância, né, naquela figura que está nomeando o espaço. Valida ela, então, né? Você valida a figura, né? Exato. Você valida também as ações que essa pessoa fez. E aí, isso me deixou muito curiosa até para pensar quem são outros nomes, né? É o caso acho que de um ginásio Caveirinha, que o Instituto Vladimir Herzog está tentando trocar o nome, né? Numa ação contra a prefeitura. Quem foi Caveirinha, né? O nome Caveirinha não passa uma sensação esquisita? Sugestiva, né? Então, me deixou com um senso crítico mais apurado de pensar por que os espaços levam esses nomes e pensando também na ideia dessa coisa da ditadura militar, né? Como já se passaram 60 anos, as pessoas que estavam vivas nessa época, que, né, resistiram a esse período, elas já estão ali para o fim da vida, né? Então, a gente já está perdendo os relatos em primeira pessoa desse tempo.
O que vai sobrar vão ser os nomes nas ruas, vão ser os nomes nas praças, nos prédios, né? Então, acho que me trouxe mais essa reflexão, né? Da relevância que é você escolher um nome para um espaço, principalmente um espaço público. Perfeito. Eu espero que tenha trazido o pessoal de casa também, né? Para pensar mais sobre isso, sobre qual mensagem o nome da rua quer passar, né? Com certeza. O que ele está transmitindo ali. E um ponto que eu achei muito legal no documentário foi a participação do filho do Herzog. Ele está no doc, eu queria saber como é que foi conversar com ele, abordar o tema sensível como a gente conversou no bloco anterior. E como foi a conversa? Para mim, a conversa foi um pouco intimidadora. Nós conversamos por chamada de vídeo, né? Foi a maneira mais fácil que a gente encontrou para fazer essa entrevista. Mas o tema é muito delicado mesmo, né? E aí eu penso assim, ele perdeu o pai quando tinha 9 anos. E passou a vida inteira sendo sem o pai, mas por vezes sendo questionado pela ausência do pai dele, né? Eu fiquei com muito tímida, né? Um pouco de vergonha também, de tocar nesse assunto. Tentei ao todo ser respeitosa, porque era uma área muito sensível, assim, que eu não sabia muito bem como perguntar, né? Mas foi interessante até para a experiência, né, enquanto repórter, de qual postura tomar diante de aspectos mais sensíveis, né? Quando a gente fala de uma criança que cresceu sem o pai por causa de um assassinato, de uma coisa tão cruel, né? Eu acho que é necessário um tato maior para tratar essa questão. Com certeza. E vocês também, você e a Camila, entrevistaram o Serjão, criador da Oboré e um dos principais articuladores das mobilizações ali na Praça Memorial Vladimir Herzog. Eu queria saber como foi para você ter essa fala dessa luta, né, a força que ele tem para manter viva ali a memória do Vladimir Herzog. Como foi para você essa entrevista? Foi muito marcante. Eu precisei refazer a entrevista com o Sérgio depois, por causa de alguns problemas na imagem. E aí, acabou que a segunda entrevista eu percebi que as falas não estavam com a mesma intensidade da primeira. Isso foi um desafio também, né? E então eu dei um jeito de reciclar as imagens da primeira entrevista para que elas não fossem afetadas na exibição. Porque ali na primeira entrevista eu percebi que eu acessei um outro lado da história do Sérgio, né? Um lado muito mais crítico, em que ele fala também dessa relação que ele tinha com o Vladimir, né? E como que essa luta é uma luta que demonstra a lealdade que eles tinham um com o outro, né? Não aparece ele falando isso, mas enquanto a gente conversou, ele explicava que a praça é um espaço no qual a gente transformou o luto, no qual foi transformado o luto em luta. Essa ressignificação que o Sérgio traz é muito importante, né? Até pensando na ideia da ressignificação de uma praça que faz memória a um momento tão cruel da nossa história, quando a gente tem a ascensão de pessoas que pedem pela volta de coisas cruéis dessa época, né? Foi interessante acessar essa coisa de que a história do Sérgio também está ali, mesmo que na figura do amigo dele. Com certeza. E que frase potente, né? Transformar o luto em luta. É isso, sobre isso mesmo. E no final do documentário, mais pro final, vocês mostram a lista de ruas que vão ser renomeadas também, então, para ser renomeadas. E eu queria saber se tem projeto, vocês pensam em fazer um documentário parte 2, uma versão estendida dele, contando mais sobre essas ruas também. Olha, essa é uma ótima ideia, mas eu não pensei em fazer isso. Acho que eu vou considerar, né, colocar ali no meu bloquinho de pautas engavetadas, mas foi um impulso para eu fazer, por exemplo, um trabalho, né, para uma sessão de notas da revista que eu produzi na faculdade, né? Era uma revista que ia falar ali sobre aspectos locais
Então, eu fiz uma sessão de notas contando, olha, se essa rua fosse minha, eu mandava renomear. Então, e tinha ali a lista de alguns lugares da cidade onde eu estudo que tinham nomes de ditadores, de pessoas que cometeram assassinatos anteriormente, mas que estavam ali dando nome às ruas, né? Então, assim, não foi o caso de me fazer desenvolver sobre esses espaços que estão ali em processo de rebatizamento, mas me impulsionou a pensar em outros âmbitos. Eu achei essa ideia muito legal, eu acho que vou considerar. Fica aí, fica a dica. Fica a dica. E Carolina, assim, já estamos indo para o final do programa. Eu queria saber o que essa experiência de produção desse documentário ensinou para vocês sobre o papel do jornalismo na preservação da memória. Olha, ensinou bastante, principalmente se a gente for pensar que o que o jornalismo não registra, no futuro não vai existir, né? Assim, se a gente não fala sobre as coisas, é como se as coisas não existissem. Eu falei assim, tem uma relação, sempre ia no Parque Santo Dias, e aí achava esquisito que tinha um desenho dele lá levando um tiro. Gente, eu vasculhei a internet inteira procurando a foto desse grafite que tinha dele. Não tinha em lugar nenhum, o jornalismo não registrou, né? E aí, bom, no futuro, esse desenho que hoje já foi apagado, não existiu, né? Ele tá ali na minha memória, assim, e aí eu fico pensando, gente, mas eu tenho certeza que tinha, né? Mas, assim, o jornalismo é essencial para a preservação da memória de tudo, porque se a gente não falar, as pessoas vão esquecer. Nossa. Né? Então, uma ótima forma da gente encerrar o programa. Se a gente não falar, se o jornalismo não colocar em pauta, né, as pessoas correm o risco de esquecerem. Exatamente. E aí isso tratando de vários aspectos, né? Aspectos de direitos de pessoas vulneráveis e afins, toda aquela questão, né, da Agenda 7. Se a gente precisa falar para que as pessoas se lembrem. Né? O jornalismo, ele ele determina o que é de interesse público, né? Então, essa determinação do que é de interesse público vai criar a memória futura. Perfeito. Definição incrível. É isso Gostei aí. muito, Carolina. Obrigada por você ter vindo aqui conversado com a gente. Adorei assistir o documentário aqui com você. Adoramos. Obrigada. E é isso, aproveito esse episódio para te fazer um convite. Vá conhecer a Praça Memorial Vladimir Herzog. Além do mural, alguns personagens dessa história que ela mencionou durante o documentário, o espaço abriga 3 obras do artista plástico Elifas Andreato. Dentre elas, a réplica do troféu do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. E uma boa oportunidade para você conhecer a praça é participar do evento Todo Mundo Tem que Falar, Cantar e Comer, que ocupa o espaço com cultura e democracia. Sempre no último domingo do mês. Quem pode, paga. Quem não pode, pega. É o lema dessa ação em prol da democracia. O evento é um esforço de 23 entidades, dentre elas o Sindicato dos Engenheiros e dos Jornalistas, o Instituto Vladimir Herzog e a própria Câmara Municipal, entre outras, que compõem o coletivo cultural Associação de Amigos da Praça Vladimir Herzog. Já aconteceram mais de 30 edições com uma programação cultural e gastronômica que traz vida para este espaço de memória na cidade de São Paulo. No site e nas redes sociais da Uboré, você encontra mais informações sobre tudo que já aconteceu na praça e sobre as próximas edições aqui do programa. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.